Bem-vindos de volta ao nosso bloco 5. Vamos então dar sequência ao nosso tema alterações contratuais trabalhistas. Nós estamos falando das alterações objetivas do contrato de trabalho. Nós no bloco 2 conhecemos as alterações subjetivas. No bloco 3 conhecemos as alterações qualitativas. No bloco 4 as quantitativas. E agora no bloco 5 vamos conhecer as alterações circunstanciais, tá? O que são, então, alterações circunstanciais do contrato de trabalho? É a alteração do local de prestação de serviço. Nós vamos agora conhecer a famosa transferência, que tanto há súmulas, que tanto há artigos, né, dentro da CLT e que tanto cai em concursos e em provas, um tema super importante. Só para relembrar, alterações subjetivas são aquelas que alteram o sujeito do contrato de trabalho. No caso, só é permitido alterar o sujeito empregador, tá? Tanto é que existe o Instituto da Sucessão Trabalhista. Não é possível alterar a figura do empregado devido ao elemento fático jurídico pessoalidade, né? Tem que ser sempre aquela figura daquele empregado que firmou o contrato de trabalho. Ele não pode se fazer substituir por outro. Dentro da alteração objetiva, nós temos as qualitativas. Vimos que a alteração qualitativa é a alteração de função e são lícitas as alterações de função de reversão e readaptação. Tem as alterações objetivas quantitativas, que diz respeito à alteração da duração do trabalho e à alteração de salário. E agora vamos conhecer as alterações circunstanciais, que é a alteração de local de prestação de serviço. Peguem aí a CLT de vocês e já marquem o artigo 469, que ele cai muito em prova e ele é muito importante. E esse artigo 469 da CLT define o que é transferência. Vamos tratar aqui essa palavra transferência de modo geral, tá? Tanto aqui não acarreta mudança de domicílio, quanto aqui acarreta, tá? De forma genérica. Mas sabendo que tem a espécie transferência de modo estrito, né? De modo propriamente dito, e tem ali a alteração simplesmente do local de trabalho, tá? Então, ao empregador é vedado, proibido transferir o empregado sem a sua concordância, sem a sua anuência, tá? Então, ao empregador é vedado transferir o empregado de modo unilateral para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Por isso que eu estou falando que é para a gente considerar transferência como uma palavra genérica. Porque a CLT, ela trata que só é transferência quando muda de domicílio. Mas para facilitar nosso entendimento, transferência de modo genérico é tudo. Mudou de local de trabalho sem mudar de domicílio, foi transferido. Porque é assim que a súmula trata também, tá? O tema. Mas sabemos que só é transferência mesmo quando muda de cidade, muda de domicílio, tá? Então é isso que fala. Ó, o que nós temos que tirar desse artigo? Duas coisas. Transferência, quando muda de domicílio, é a famosa transferência para a CLT. E ela, em regra, deve ocorrer de modo bilateral. Ou seja, com ambos, empregado e empregador, concordando e acertando aquela transferência. É exceção essa transferência, mudança de domicílio, ocorrer de modo unilateral. Acontece sim. O parágrafo 1º desse artigo traz as hipóteses que isso pode acontecer, mas em regra tem que ser de modo bilateral, com a anuência do empregado. E a outra coisa que nós temos que tirar é que não se considera transferência que não muda de domicílio. Aqui dentro da mesma cidade, o empregado só muda o local de trabalho. E isso pode acontecer de modo unilateral ou bilateral, independente. E quando isso acontecer e aumentar as despesas de deslocamento do empregado, o empregador vai ter que arcar, que é isso que nós vamos conhecer na súmula 29.
então é possível que haja alteração lícita do local de prestação de serviços, sem a anuência do empregado, ou seja, de modo unilateral. Quando? Quando eu acabei de falar, quando não acarreta mudança de domicílio. Quando não acarreta mudança de domicílio, pode ser unilateral ou bilateral, mas quando acarreta mudança de domicílio é sempre bilateral em regra, salvo aquelas exceções que vamos conhecer nos próximos slides. Então, o empregador pode determinar que o empregado passe a laborar em outro local, desde que a alteração não implique na mudança de residência do empregado. Nestes casos, apesar de lícita, a transferência pode implicar em despesas adicionais de transporte casa-trabalho, e o empregador deverá arcar com esta despesa. E isso é o que está previsto na súmula 29 do TST, que fala sobre transferência. Empregado transferido por ato unilateral do empregador, sem a sua anuência, sem ser de modo bilateral, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então, se antes eu trabalhava do lado da minha casa e de modo unilateral eu fui submetida a trabalhar lá do outro lado da cidade, mas sem que eu me mudasse de domicílio, dentro da mesma cidade, ali, sem alterar nada, mas só o local de trabalho, e aí eu passo a ir de carro e eu passo a gastar para ir da minha casa para a empresa R$50 de gasolina por mês, o empregador vai ter que arcar com essa despesa, tá? Quando é feita de modo unilateral. Isso é o que fala a letra da lei da súmula, tá? Mas, então, recapitulando, transferência, quando ela implicar em mudança de domicílio, ela sempre deve ser de modo bilateral, salvo as exceções. E a transferência não vai ser transferência, quando ela não acarretar mudança de domicílio. Vai ser simplesmente uma alteração do local de trabalho. E ela pode ser unilateral ou bilateral. Se ela for unilateral, segundo a súmula 29, tem direito o empregado a suplemento salarial se ele gastar mais com o transporte dessa transferência. Por outro lado, se a alteração demandar mudança de domicílio, esta só será válida caso haja anuência do empregado, em regra, tá? Então, ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência, em regra. Exceção. Parágrafo 1º. Não estão compreendidas na proibição deste artigo. Qual proibição, Cíntia? Nessa, que é vedado o empregador transferir empregado sem a sua anuência, de modo unilateral. Então, não estão compreendidos nessa proibição de transferir de modo unilateral os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, mas sempre quando esta decorrer da real necessidade de serviço, tá bom? Então, gente, vamos recapitular. De modo bilateral, transferência com mudança de domicílio em regra. Quais são as duas exceções que o parágrafo 1º traz? As duas exceções que nós estamos começando a conhecer, que está no parágrafo 1º do 469, é quando o empregado tiver um cargo de confiança ou quando aquele contrato, aquela profissão do empregado já tenha como condição, seja ela explícita ali no contrato ou implícita, que se subentende, a possibilidade de ser transferido, tá? E sempre acompanhando a real necessidade de serviço. Não pode ser por mera arbitrariedade do empregador, por perseguição, por nada. Tem que ser por real necessidade de serviço. Então, mesmo que o empregado não aceite, não dê a sua anuência, se ele tiver um cargo de confiança ou dentro daquele contrato de trabalho que ele firmou, daquela função dele, tenha como condição implícita ou explícita, ele querendo ou não, ele vai ser transferido quando tiver a necessidade de serviço, tá? Se ele não tiver dentro dessas duas hipóteses, só vai poder ser transferido dentro da real necessidade de serviço.
Se não tiver nem real necessidade de serviço, não vai poder ser transferido sem a sua anuência. Só vai poder ser transferido se ele aceitar, de modo bilateral, tá? Então, agora está mais claro, né? Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência, salvo nos casos do empregado exercer cargo de confiança ou naquele empregado que tenha contrato como condição implícita ou explícita a transferência, e sempre quando esta decorrer da real necessidade de serviço. E não se considera transferência que não acarretar mudança de domicílio. É isso que temos que saber até aqui. Então, uma súmula super importante agora é a súmula 43, que fala que presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469, que fala que pode haver transferência unilateral, né? Nos casos de cargo de confiança ou contrato com condição implícita ou explícita transferência. É abusiva quando não há comprovação da real necessidade de serviço, tá? Quando simplesmente transfere sem comprovar a real necessidade de serviço, é presumidamente abusiva essa transferência, tá? Então, nos casos em que não for comprovada a real necessidade de serviço, a transferência dos empregados citados nesse parágrafo 1º será considerada abusiva. Ou seja, passaremos a estar diante de uma alteração ilícita do contrato de trabalho. Então, jamais, tá? Um empregado, mesmo que ele tenha um cargo de confiança ou tenha ali como condição implícita ou explícita a transferência, ele poderá ser transferido de modo arbitrário. Tem que ter a real necessidade de serviço, tá? E se tiver essa real necessidade de serviço e o empregado ter esse cargo de confiança ou no contrato tiver implícito ou explícita a transferência, ela poderá ocorrer de modo unilateral. Fora isso, sempre bilateral. Também será lícita a transferência na extinção de estabelecimento. Claro. Por quê? Porque fechou a matriz. Não, aliás, fechou a filial da empresa. É razoável mandar todo mundo embora? Não. Extinguiu aquela filial. Então, o empregador pode mandar esses empregados para a matriz, tá? Porque antes de ir para a matriz, ir mais longe de casa, ou então mudar de cidade, né? Ser transferido, mudar de domicílio, antes isso do que perder o emprego, tá? A não ser que o empregado não queira sair, pronto, mas se o empregado quiser continuar trabalhando, é totalmente possível essa transferência unilateral também, com mudança de domicílio ou não, se tiver ali a extinção de estabelecimento, tá? Então, ó, exemplo, a empresa possui uma matriz, uma filial e extingue a filial. Então, vai todo mundo para a matriz. Independente de mudar domicílio ou não, ou de ser mais longe de casa ou não, é lícita essa transferência, tá? E onde que está escrito isso? Logo em seguida, no parágrafo 2º do 469. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Então, vai ser também um tipo de transferência lícita, sendo também uma exceção de sempre ser bilateral a transferência com mudança de domicílio, tá? Então, ó, já são 3 exceções. Cargo de confiança e real necessidade de serviço, contrato ali ter como condição implícita ou explícita a transferência e extinção de estabelecimento. E aí também tem uma outra coisa muito importante, que é o adicional de 25%, esse adicional de transferência, que também é um salário condição. Quando a transferência ela for de modo provisório, é possível que se ganhe esse adicional de transferência. Agora, se ela for de modo definitivo, não é possível ganhar esse adicional de transferência. Ó, então, em determinadas circunstâncias, né, necessidade de serviço, o empregador vai poder, então, transferir o empregado provisoriamente, ficando obrigado a pagar um adicional de, no mínimo, 25% do valor do salário que o empregado faz jus. E isso vai ser um salário condição. Só vai ganhar enquanto estiver ali transferido. Passou esse período,
fez o que precisava fazer nesse outro local, voltou para sua casa, cessa o adicional de transferência. E aonde que está escrito isso? No artigo 469, parágrafo 3º, que fala, em caso de necessidade de serviço, sempre, gente, sempre, real necessidade de serviço, o empregador vai poder transferir o empregado, tá, para a localidade diversa da que resultar do contrato, e isso também de modo unilateral, não obstante as restrições do artigo anterior, né? Embora haja essa restrição de sempre ser de modo bilateral, quando tem a real necessidade de serviço e for de modo provisório, o empregador vai poder transferir também de modo unilateral, mas ficará obrigado a pagar algo suplementar, né? Ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar esta situação. Então, enquanto durar a transferência, o empregado vai ter direito a receber esse adicional de no mínimo de 25% do valor do seu salário. E isso vai poder acontecer de modo unilateral, tá? Ou bilateral, nada impede, mas também é uma hipótese de transferência unilateral quando for algo bem necessário e for provisório. Um exemplo, eu tenho 10 empresas espalhadas no Brasil e eu tenho um empregado que é muito bom de vendas, empresa de cosméticos. Eu tenho um empregado que é muito bom de vendas, ele sempre assim, onde ele vai, ele alavanca as vendas. E tem uma empresa minha lá no Paraná, lá em Curitiba, que está ruim de vendas, quase fechando. Nada impede de eu pegar esse meu empregado que é muito bom de vendas e mandar transferir de modo unilateral para esse local, pagar esse adicional de, por exemplo, 30%, né, que fala que não pode ser inferior a 25% o adicional, mas nada impede que seja superior a 25%, seja 25%, 26%, 30%, 40%, 50%. Eu vou pagar um adicional ali de 30%, um adicional de transferência, para o meu empregado, que é bom de vendas, ficar ali na empresa que está quase fechando, na minha filial que está quase fechando, para ele alavancar as vendas por um período ali de 3 meses, tá? Então, enquanto dura essa situação dele estar ali, tentando alavancar minhas vendas, eu vou pagar esse adicional de transferência. Ele voltou para o seu local de origem, cessa o adicional de transferência. Se for transferido esse empregado de modo definitivo, ele não vai fazer jus a esse adicional. Só faz jus a esse adicional quando a transferência for provisória, tá? Então, são 4 hipóteses que pode haver ali a transferência unilateral com mudança de domicílio. Quando tiver função de confiança, o empregado ali tiver um cargo de confiança, tiver real necessidade de serviço, e aí vai ser uma transferência definitiva. Quando tiver no contrato uma condição implícita ou explícita de transferência e tiver real necessidade de serviço, sem arbitrariedades em hipótese alguma. Quando houver a extinção do estabelecimento, ou quando for uma transferência provisória, sempre com adicional de 25%, com salário e condição, enquanto durar essa situação e tiver a real necessidade de serviço. A OJ SDI 113 fala do adicional de transferência, cargo de confiança ou previsão contratual de transferência, devido desde que a transferência seja provisória. O fato de o empregado exercer o cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho, que são as duas hipóteses que o parágrafo 1º do artigo 469 trouxe como transferência lícita de modo unilateral, não exclui o direito ao adicional. Então, o fato de ter cargo de confiança ou ter previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito adicional quando essa transferência for provisória. Se ela for definitiva, não ganha, tá? Esse adicional. Por que isso? Porque o pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência ser provisória.
Não importa se é um funcionário chefe, cargo de confiança, se já está ali no contrato que ele vai ser transferido mesmo, não importa. Se aquela transferência for provisória, vai fazer jus ao adicional. Se ela for definitiva, não. Podemos concluir, então, que a percepção do adicional está vinculada à provisoriedade da alteração do local de prestação de serviços. Sempre. Adicional de transferência, salário e condição, enquanto durar a situação de transferência provisória. Na hipótese de ser uma transferência definitiva, com mudança de domicílio, o artigo 470 fala que as despesas resultantes dessa transferência correrão por conta do empregador, tá? Então, os gastos com despesas será por conta do empregador, é a famosa ajuda de custo. Então, na hipótese de ser uma transferência definitiva, o empregado vai ficar lá definitivamente nessa outra cidade, vai mudar de domicílio. A ajuda de custo, né, para pegar o caminhão de mudança aí de um local para o outro vai ser por conta do empregador. E esse empregado não vai fazer jus ao adicional de transferência. Na hipótese de ser uma transferência provisória, aí também entende-se que, por já ter esse adicional de 25% no mínimo, né, não inferior a 25%, já vai ser ali provisório, né? Então, já é ali como se fosse uma ajuda de custo. Então, é o que traz o artigo 470. A ajuda de custo, despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Aí, temos a exceção da alteração do local de trabalho, que é quando o empregado ele é dirigente sindical, tá? Então, a função exercida pelo dirigente sindical ela é protegida pela intransferibilidade para que o exercício de suas funções não seja prejudicado. Quando o empregado ele é dirigente sindical, ele tem aquela estabilidade adquirida desde o registro da sua candidatura e se eleito, ainda que suplente, até um ano após terminar o seu mandato. Ele tem ali aquela estabilidade, né? Que a estabilidade do dirigente sindical, ele não pode ser mandado embora, a não ser que seja por uma falta grave. Esse dirigente sindical, ele também não vai poder ser transferido, ele é intransferível. Por que isso? Porque se ele está ali representando a classe ali de trabalhadores, de empregados, né, perante o sindicato, como que ele vai ser transferido e vai exercer as funções de dirigente sindical em outra cidade, longe ali, né, sem ter o contato dia a dia, né, com as situações que estão ocorrendo ali? Não tem jeito, isso prejudica as suas atribuições de dirigente sindical. Então, o artigo 543 traz que o empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgãos de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções e nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Então, não pode ser compelido a ser transferido, tá? Não pode esse dirigente sindical, representante profissional ali, ser submetido a uma transferência unilateral, tá? E o parágrafo 1º, eu não coloquei aqui, mas é importante falar que o empregado dirigente sindical vai perder o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Se ele, então, quiser ir, né, aceitar voluntariamente aquela oferta de transferência, ou ele pedir para ser transferido, aí ele está abrindo mão, então, de ser dirigente sindical. Então, ele vai perder o mandato dele e vai ser transferido. Mas não pode ele ser transferido e continuar a ser dirigente sindical. Enquanto dirigente sindical, ele é intransferível. Se ele aceitou, ele perde o mandato, e se ele pediu para ir, ele também perde o mandato. E também nós vimos na aula de teletrabalho que existe também a alteração do contrato de trabalho, né, do local de trabalho de casa para o trabalho, né?
Então, as alterações entre regimes de trabalho presencial e de teletrabalho também é alteração de contrato de trabalho. Então, como no teletrabalho o empregado ele é excluído da jornada, do controle de jornada, né, segundo o artigo 62, inciso 3 da CLT, que nós já vimos na última aula, né, na aula, salvo engano, 13, e, portanto, ele também não tem direito a horas extras e nem outras verbas, pode-se considerar que a alteração do trabalho presencial para o teletrabalho ela é prejudicial ao trabalhador, mas ela é lícita, né? Tem os ônus e os bônus. O trabalhador ele não vai ter que deslocar de sua casa para o trabalho, ele vai poder trabalhar ali no conforto de sua casa, mas se ele fizer horas extras, trabalhar à noite, não fizer horário de almoço, tudo isso, ele não vai ganhar nada além do que ele já ganha. Ele não vai ter direito a horas extras, adicional noturno, nada, tá? Porque ele é excluído do controle de jornada, né? Não tá ali no prédio da empresa, então não tem como controlar a jornada de trabalho dele, nem no horário que ele começa a trabalhar, nem no horário que ele termina de trabalhar. Mas embora isso, né, teoricamente seja mais prejudicial para o empregado, também é melhor porque ele está em casa, não desloca, né, não gasta com transporte nem nada. Então, ainda que seja, né, em tese, no fritar dos ovos, uma alteração do presencial para o teletrabalho mais prejudicial para o empregado, ela é lícita, tá? E aí, além da possibilidade de alterar o regime de trabalho por acordo mútuo bilateral, que é a regra geral, tá? Que é no caso do presencial para a casa, quando muda da casa para o presencial, sair do teletrabalho e voltar a trabalhar na empresa, aí vai ser sempre unilateral, tá? Então, além da possibilidade de alterar o regime de trabalho por acordo mútuo, né, que é o bilateral, que é a regra geral, o teletrabalhador pode receber determinação unilateral, sem a sua anuência, do empregador, para que passe a elaborar sobre o regime presencial, tá? Então, é o que fala esse artigo 75C. Que nós já conhecemos, só estamos reforçando, porque também é uma alteração do contrato de trabalho. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente, né, do contrato individual, né? Nós vimos que ele tem que ser sempre escrito, expresso, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. E o parágrafo 1º fala: poderá ser realizada alteração entre regime presencial e teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Então, quando é de presencial para casa, mútuo acordo bilateral. Agora, quando for de casa para o trabalho, pode ser bilateral, né, que é sempre a regra, mas aí a exceção, que nesse caso pode ser unilateral, tá? E poderá então ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, de casa para a empresa, por determinação do empregador, né, unilateral, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente também registro em aditivo contratual. Então, ambos são alterações lícitas do contrato de trabalho, tanto casa para o trabalho como trabalho para a casa. Então, resumindo, a transferência proibida é aquela que ocorre sem a anuência do empregado, tá? Então, transferência proibida é vedada sem a anuência do empregado, transferência que determina a mudança do seu domicílio. Ela deve ser sempre bilateral. A transferência que determina a mudança do domicílio do empregado, ela tem que ser sempre bilateral, tá? Sempre. Mas em regra, tem as suas exceções. A transferência ela vai ser permitida independentemente da sua anuência, mas sempre com comprovada necessidade de serviço, quando o empregado exercer cargo de confiança ou quando for empregado cujo contrato contenha cláusulas prevendo essa possibilidade, tá? Além disso, também quando houver a extinção do local de trabalho e quando tiver a real necessidade ali de transferência, ela for provisória com um adicional ali de transferência que não seja inferior a 25% do valor do seu salário. Se não mudar o domicílio, não será transferência, né?
E aí poderá ser bilateral ou unilateral, e se for unilateral, a súmula 29 fala que tem que ter ali o empregador arcar com as despesas extras, tá? Eu gosto sempre de confirmar se é o que eu tô falando mesmo, porque eu não sou boa pra guardar. Súmula 29 mesmo, que fala que tem o direito ao suplemento salarial. Eu não sou boa pra guardar números. Quem é de humanas não gosta muito de número. Então, é o checklist resumindo, tá? Alteração do local de trabalho. Tem aquela que não acarreta mudança de domicílio, aí ela pode ser unilateral ou bilateral. E aí pode haver ali o suplemento salarial, né, feito pelo empregador quando aumentar a despesa do empregado. E a alteração do local de trabalho pode acarretar mudança de domicílio. Aí vai ser a transferência propriamente dita, que em regra ela é bilateral, mas ela pode ser unilateral em 4 hipóteses. Quando o ocupante de cargo de confiança e tiver a necessidade de serviço, quando for um empregado com contrato que tenha cláusula prevendo essa possibilidade de transferência, seja de modo implícito ou explícito, e tiver a necessidade de serviço, quando houver a extinção do estabelecimento ou quando houver a real necessidade e for de modo provisório, com adicional de transferência. Se for uma transferência definitiva, não há o adicional, e se for uma transferência provisória, haverá o adicional de 25% do salário, no mínimo, enquanto durar a situação. Então, é isso que tínhamos para falar de transferência por hoje. No nosso bloco 6, nós iríamos fazer exercícios, mas eu resolvi trazer também uns artigos, um bloco bem pequenininho, sobre poderes do empregador, né, o poder diretivo, para aí depois, no bloco 7, partirmos para os exercícios, tá? No mais, muito obrigada, fiquem firmes, bloco 6, muito importante o assunto também, depois vamos treinar com alguns exercícios para a gente ver o quanto tudo isso cai em provas de concurso, né? No geral, provas de OAB, de tudo, né? De faculdade, quanto tudo isso cai. Então é isso, até o próximo bloco. Tchauzinho, gente!